Pessoal, há um tempo eu recebi um comentário a respeito de um post que eu fiz em formato de carrossel que fala sobre a importância da castração em fêmeas. E agora eu vou estar mostrando aqui, mas já está aparecendo aqui em cima para vocês, a respeito do comentário em cima, né, do que foi comentado no meu post. Então vamos lá. Doutor, a castração não traz benefícios aos cães, exceto no caso dos cães de rua, no tocante a diminuir a população. Mas no mais, a castração traz eu acredito que seja somente ou só, muitos malefícios, pois mexe exatamente com a parte hormonal dos cães. Hormônios são vida. Vamos começar? Aqui eu trouxe a respeito de TCC, né, artigo. Vocês conseguem encontrar com facilidade no Google, mas foi só para a gente se guiar aqui com facilidade. Nesse caso aqui, foi da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Mas tudo bem. Eles falam sobre a avaliação de predisposições de cadelas e gatas, né, em relação à neoplasia mamária, em municípios aqui específicos do Rio de Janeiro. Traz benefício e risco da castração pré-púbere em pequenos animais. Pré-púbere é aquela castração que é feita antes da puberdade do animal, né? Os trabalhos, eles tiveram como objetivo, deixa eu marcar aqui para vocês, objetivou-se com esse trabalho realizar um levantamento bibliográfico sobre os benefícios e risco da castração pré-púbere em cães e gatos, a fim de auxiliar o médico veterinário na fundamentação e conhecimento científico sobre a temática, para que este veterinário possa avaliar e eleger, junto ao tutor, o melhor momento para a realização do procedimento, visando benefício à saúde, bem-estar e as individualidades e especificidades de cada animal. Ou seja, quando se trata de uma castração, né, na verdade, quase todas as áreas da vida do pet, o veterinário ele precisa estar ativamente avaliando se terá benefício, se terá malefício, se é o caso daquele paciente em específico. Ou seja, independente de qualquer coisa, a realidade daquele tutor juntamente com o paciente será totalmente avaliado durante a consulta, né, para ver a necessidade ou não da castração, quais benefícios trará e quais serão as consequências também. Para o animal errante, a castração com o objetivo de controle populacional contrapôs a prática de eutanásia em massa deste contingente e também aparenta aumentar o apelo do animal errante à adoção e diminuir a propagação de doenças zoonóticas. E basicamente é o que, pessoal? Quando a gente castra o animal, evita de eutanásia em massa, né? Muitas vezes ali, muitos animais também que já estão, por exemplo, com a leishmaniose, animais de rua, que aí tem aquele controle populacional, realizando eutanásia, já evita isso também, dessa maneira. Ou seja, com a castração a gente terá apenas, por exemplo, a fêmea, que já castrada a gente consegue com muito mais facilidade achar um lar para ela. Ela sendo castrada é muito mais fácil a adoção desse animal. Sendo que também estaremos diminuindo a propagação de doenças zoonóticas. A castração, apesar de ser um ato cirúrgico, não envolve apenas o estado fisiológico do animal, mas também envolve questões socioculturais, éticas e de saúde pública, já que a gente também está falando aí da questão da zoonose, né? O que foi dito aqui no comentário, principalmente, o que eu deixei marcado para vocês, foi que envolve a parte hormonal dos cães e que os hormônios são vidas, ou seja, só vai servir para o controle populacional, porque os hormônios são vida. Então agora a gente vai entender, primeiramente, quais que são os benefícios dos hormônios sexuais em cadelas quando estão equilibrados, né? Então vamos lá. Primeira coisa é a regulação do ciclo estral, né, que é o cio. Segunda coisa é o desenvolvimento reprodutivo e sexual. E a terceira coisa é a proteção óssea e cardiovascular em níveis fisiológicos, né? Tudo isso eu vou explicar ao final para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. Os hormônios, eles garantem o funcionamento do sistema reprodutivo, né? Preparando o corpo da cadela para uma possível gestação. Além de que, na questão do desenvolvimento, estimula o crescimento dos órgãos sexuais e o amadurecimento do organismo na puberdade. Né? E a terceira coisa é que o estrogênio, por exemplo, tem efeito protetor nos ossos e pode atuar beneficamente sobre o metabolismo. Isso aqui, lembrando que é em níveis fisiológicos, e ao final eu explico para vocês o que seriam esses níveis. Então vamos lá. Malefícios ou riscos associados aos hormônios sexuais quando não há castração, né? Então a primeira coisa é a alta incidência de tumor mamário, né? Quanto mais cios a cadela tiver, maior o risco de desenvolvimento, né, do câncer de mama. Castrar antes do primeiro ou segundo cio reduz drasticamente esse risco. A gente já começa daí, né, em relação ao risco do câncer de mama, né? E aqui a gente tem também o risco de piométria, que é a infecção uterina grave, que é aquilo que possivelmente minha cadela teve, né? Porque a gente tem a mesométria, enfim. Mas na suspeita principal seria a piométria,
né, a progesterona em excesso após o cio favorece a proliferação de bactérias no útero e a piometra é comum em cadelas não castradas e pode ser fatal sem cirurgia. Ou seja, a piometra, a única maneira da gente realmente intervir no animal para que ele não tenha piometra é retirando o útero, né? Se tem o útero, ainda assim tem como ter o piometra. 3. Lembrando também, pessoal, que piometra é um estado de emergência, tá? Ou seja, é uma cirurgia que tem que ser feita emergencialmente. Terceira, pseudociese, que é considerada gravidez psicológica, né? A alteração hormonal após o cio pode induzir sintomas como produção de leite, comportamento materno, mesmo sem prenhez. 4. Comportamentos indesejados. A influência hormonal pode levar a agitação, agressividade, fuga para acasalamento, vocalizações excessivas. E isso não acontece em todos os animais, tá, pessoal? Mas acontece em alguns. E isso aqui pode ser, sim, relacionado aos hormônios sexuais desses animais. 5. Ciclos reprodutivos irregulares com a idade. Cadelas idosas não castradas podem apresentar desordens hormonais que dificultam diagnósticos e aumentam riscos cirúrgicos, tá? Então vamos passar aqui para baixo para a gente entender um pouco melhor os hormônios produzidos, né? Aqui eu separei para vocês uma lista rápida de quais são os hormônios produzidos pelo organismo do animal, né? Onde esses hormônios são produzidos e qual que é a função de cada hormônio. Eu não vou parar para explicar cada um desses, mas é só para vocês entenderem que aqui a gente tem, ó, olha a quantidade de hormônio aqui só relacionado ao cérebro, tá? A gente tem as origens aqui, né? Adenohipófise, tem o do hipotálamo, as funções, né? Estimulação de crescimento dos folículos ovarianos, aqui a gente tem o FSH, a gente tem o que estimula a tireoide a produzir T3 e T4, estimula crescimento e metabolismo, né? O GH. Aqui a gente tem os hormônios também da glândula adrenal, ou seja, a suprarrenal, né? Aí a gente tem a origem que é no córtex adrenal, na medula. Aí tem os hormônios, o cortisol, aldosterona, né? Que regula sódio e potássio, controle de pressão arterial. A gente tem hormônio da tireoide e paratireoide. A gente tem T3, T4, calcitonina, o PTH, e aí temos as origens aqui, as funções, né? Regular metabolismo, aumentar cálcio no sangue, estimula a reabsorção óssea. Aqui a gente tem outros hormônios, né? Que são importantes e que aqui a gente vê que a origem é no pâncreas, tecido adiposo, no rim. Por exemplo, o EPO, ele estimula a produção de glóbulos vermelhos. A insulina, ela reduz a glicose no sangue, favorece o armazenamento, né, produzida no pâncreas. E aqui a gente tem, ao final, os hormônios ovarianos. Esses hormônios são os hormônios que são atingidos durante uma castração. Então, quando a gente vem aqui para entender no comentário de que pois mexe exatamente com a parte hormonais dos cães e hormônios são vida, a gente entendeu que tem vários outros hormônios aqui no animal e que eles estarão intactos, né? Que a gente vai estar mexendo exatamente hormônios ovarianos, que são hormônios do ciclo estral. A gente entendendo isso, começa a ficar mais fácil. Por quê? Quando a gente entende isso, a gente entende aqui que a gente tem o estradiol, né? O estrogênio, progesterona, relaxina, inibina. E aqui a gente tem as origens, né? Folículo ovariano, corpo lúteo, isso aqui basicamente é tudo no ovário, tá, pessoal? A função é promover o cio, né? Crescimento do útero e mama, comportamento reprodutivo, ou seja, se esses hormônios, né, são retirados em um animal que foi, sim, um animal elegido a uma castração, a gente entende que essa retirada vai estar implicando basicamente nisso, tá? Ou seja, cresceu, tá tudo bem, chegou na idade correta para castração, esse hormônio já tá ok. Prepara o útero para gestação e mantém a prenhez, ou seja, não é um animal que estará entrando no processo da prenhez, né? E relaxa os ligamentos da pelve na gestação, facilita o parto, inibe liberação de FSH para controle de ciclo reprodutivo, ou seja, aqui nós estamos vendo que essas funções basicamente são de origem reprodutivas, tá? Isso aqui depois que o animal já passou pela puberdade, tá bom, pessoal? Então aqui nós já entendemos, né, que os hormônios que estaremos mexendo quando estamos falando sobre a castração, né, a ovário-histerectomia, onde a gente retira o ovário também, e estaremos mexendo especificamente nesses hormônios que fazem parte do ciclo estral, né, do cio do animal. E aí eu falei que ia voltar com vocês lá em cima em algumas coisinhas importantes,
né, caminhando para a última parte aqui, que é basicamente o que significa níveis fisiológicos, né? Significa que o hormônio está presente no corpo em quantidade normal e natural, tá? Ou seja, sem estar em excesso e nem em falta. É o nível ideal para o corpo funcionar bem, como uma quantidade certa, um tempero na comida, nem salgar demais, nem sem gosto, né? Nem salgar demais, nem sem gosto. E aqui a gente vai entender por que é importante manter o nível fisiológico, né? E onde que a castração entra nessa regulação aí, né? A gente vem aqui também entendendo que o estrogênio, como que ele age nesses níveis. Por quê? O único hormônio aqui que ele vai ter, né, uma diferenciação que não é apenas na parte de reprodução, é o estrogênio, né? Porque o estrogênio, ele vai estar aqui entrando na proteção óssea e cardiovascular também, só que em níveis fisiológicos, que é na quantidade normal do organismo já. O estrogênio é um hormônio produzido pelos ovários, né, e também nas mulheres, além das cadelas, tá, pessoal? E tem várias funções boas quando está nos níveis certos, né? E aqui a gente tem proteção óssea e a saúde cardiovascular, né? Quando a gente está pensando nesses dois, o estrogênio, ele ajuda a manter os ossos fortes, pois ele equilibra a entrada e saída do cálcio nos ossos. E quando o estrogênio cai muito, como acontece depois da castração ou na velhice, ou seja, na velhice também, os ossos podem ficar mais frágeis e propensos a doenças como osteoporose, ossos porosos e fracos. Por isso que a gente avalia bem o estado do animal quando a gente está falando em relação a essa questão, né, de estar retirando aí. Só que aí lembrando que esse hormônio estará em nível fisiológico no organismo do animal. Saúde cardiovascular, ele também ajuda a manter os vasos sanguíneos saudáveis, controla o colesterol e tem um papel no equilíbrio da pressão arterial. Por isso, em quantidade adequada, ele contribui para a saúde do coração. Lembrando, pessoal, que em quantidade adequada, tá? E quando o nível está desequilibrado? É nessa parte aqui que a gente vai entrar. Se o estrogênio estiver em excesso, como pode acontecer em cios repetidos, tumores ou quando o animal não é castrado, ele pode aumentar o risco de câncer na mama ou causar distúrbios hormonais. Se ele estiver muito baixo, como após a castração, o corpo pode perder esse efeito protetor, mas isso é compensado com outros cuidados. A gente tem alimentação, exercício, controle de peso, check-up regular, ou seja, o excesso dele a gente consegue controlar através da castração, por exemplo, né? E já também prevenindo um tumor mamário, né? Um câncer de mama. E também evitamos vários outros distúrbios hormonais. Quando estiver em falta, se porventura acontecer com o seu animal, porque o seu animal também já tem um acompanhamento veterinário, tem como ser compensado através de uma alimentação correta, do exercício, do controle de peso, dos check-ups, enfim. Quando o estrogênio está na medida certa, ele ajuda a proteger os ossos e o coração. Mas quando ele fica desregulado, em excesso ou em falta, pode trazer risco, né? A castração reduz os hormônios sexuais, mas com acompanhamento veterinário e boa qualidade de vida, os benefícios são maiores do que os riscos, né? Eu preparei esse PDF aqui para vocês, para a gente poder entender de uma maneira mais facilitada a importância de uma castração. Vai além de falar que os hormônios são vida, porque a gente já entendeu que o animal, ele tem vários hormônios produzidos em vários órgãos diferentes e que eles são destinados a várias coisas diferentes. Então, quando a gente está falando de uma castração, a gente está falando da ovariosterectomia, em que a gente está mexendo específico com os hormônios produzidos nos ovários. E lembrando, pessoal, já existem estudos sobre a técnica da histerectomia, onde o animal vai manter os hormônios que estão presentes no ovário e vai retirar o útero, né? Visando aí a prevenção em relação à piometra. Mas isso também está em um estudo, né? Está em estudo para ser avaliado o que seria melhor e viável para aquele animal. Mas você vai saber o que vai ser melhor e viável para o seu animal fazendo acompanhamento com o veterinário da sua confiança e que entenda realmente qual que é o quadro do seu animal, em que estágio ele está, qual a idade dele, qual que é a necessidade dele, ok? Fica aí, pessoal. Não esqueça, se você não souber, não propague a desinformação, porque às vezes o que você acha que é informação, na verdade, é uma desinformação. E isso pode acabar prejudicando outros tutores que confiem na sua palavra, né? Outras pessoas que veem seu comentário. Então, assim, preste muita atenção quando você for comentar, ainda mais algo público, tá? Sempre pesquise, sempre se inteire, tire dúvida com seu vet, tá? E eu estarei aqui à disposição. Pode mandar mensagem na DM, no meu WhatsApp, onde vocês precisarem, que a gente conversa e troca uma ideia assim, tá? Não se esqueça, sempre leve o seu animal presencialmente para consulta com o veterinário.